eu entendo perfeitamente o sentimento de tentativa de proteção que a família sentiu nessa época em que o Ayrton explodiu, aí na época da Lotus ali e tal, uma resistência muito grande. E, de repente, ele tinha uma namorada que muitas pessoas ignoram, mas foi uma namorada mesmo, assim, uma típica namorada de família de classe média alta, assim, aquela namoradinha bem comportada, que ele deixava em casa, não ia para um motel com ela. Segundo ela, depois deu entrevistas a Adriane Yasmin, né? Yamin, desculpe. Também uma outra Adriane, né? Que foi a namorada com quem ele rompeu para poder começar o namoro com a Xuxa. E era aquela namorada que ele namorava aqui em São Paulo, aí tinha a vida dele, ia para Gandaia, evidentemente, lá enquanto estava na Europa, e quando vinha para o Brasil, era um namoradinho comportado, que pegava ela em casa e tal, saía com ela, ia para a boate, não sei o que, e voltava. E depois só que ela disse, posteriormente, que ela deu uma entrevista dizendo que um dia eles finalmente foram para um motel e tal. Mas, assim, então, quer dizer, teve essa típica namorada que, digamos, era um namoro talvez previsto, ou aceitável, ou esperado pelos pais do Ayrton. Uma família que também era uma família muito rica, no caso, a Adriane, até onde eu sei, o pai dela era o dono, um dos donos daquela marca de chuveiros Lorenzetti, se não me engano. Então, quer dizer, era um namoro do jeitinho que a família queria. Mas, de repente, vem a Xuxa, quer dizer, uma furacão de exposição. Então, quer dizer, eles não gostaram mesmo. O que fica absolutamente claro é o seguinte, quando o Ayrton morreu, entre escolher quem deveria ser chamado, receber o famoso brochezinho lá de família e tal, que a organização do velório fez os três broches diferentes, né? Família, convidado, e tinha uma terceira categoria intermediária, em suma. Quem tinha... Aí, entre Xuxa e Galisteu, obviamente, eles preferiram que a Xuxa tivesse esse papel, né? Agora, diga-se a verdade, a Xuxa, ao longo, depois... no fim do relacionamento dele, ela conversou com ele, os dois se falavam, inclusive eu conto isso no livro, durante o namoro / casamento do Ayrton com a Cristine Ferraccio, ela morando com ele em Portugal, a própria Cristine atendeu uma vez esse telefone, a Xuxa querendo falar com a Ayrton. Aí, obviamente, assim, ele está dormindo, não vai falar contigo, não. Uma coisa por aí. Entendeu? Que existiu ainda, que os dois continuaram em contato dessa maneira, eu apurei que sim, entendeu? Mas que fica claro que na hora ali da morte a família optou por uma coreografia que eu achei muito desnecessária, né? Sabe? E quem cuidou, como certamente a Betize deve ter contado para vocês, quem ficou ali protegendo a Adriane Galisteu, dando solidária a ela, sendo solidária a ela, foi a Betize. Foi a Betize. Né? Então, quer dizer, tem essas coisas que você fala, para que isso, né? Sabe? Por que não ter uma cabeça um pouco mais aberta? Cabe todo mundo, entendeu? Cabia todo mundo naquele velório, inclusive Alan Prost, inclusive Jack Stewart, que tinha brigado feio com a Ayrton alguns anos antes. Os dois se reconciliaram, inclusive o Jack Stewart, no meu documentário e no livro que eu atualizei, contou para mim como é que foi a conversa de reconciliação que os dois tiveram um ano depois. O Ayrton chamou, aliás, foi ao hotel onde estava o Jack Stewart, os dois tiveram uma conversa de reconciliação muito bacana, entendeu? Quer dizer, quando eu digo que cabia todo mundo, estava todo mundo lá, pô, sabe? Berger, Rubim Barrichello, estava... só não estava Nelson Piquet, claro, aí ia pedir demais, né? Mas, em suma, podia ter sido mais rico, mais rico. Esses momentos podiam ter sido mais, digamos, fazer mais justiça à importância e às pessoas que foram importantes na vida do Ayrton. Ernesto, eu queria trazer um tema aqui de um personagem que já foi citado, que é hoje, envolvendo Senna, quem mais me interessa, que é o Alan Prost. Eu costumo dizer, né, que tem 3 situações que não sei se vale para todo mundo, eu sinto de certa forma a presença do Senna, que é a McLaren, quando você está diante do carro, você está vendo ali uma extensão dele, o capacete e o Prost. A primeira vez que eu entrevistei o Prost foi uma coisa muito emocionante para mim. E para mim, o Prost é um dos caras que tem um dos
legados mais subestimados da história do automobilismo. Ele é muito maior do que se trata o Alain Prost, eu acho que isso é muito claro.